Baixe sua cabeça, vamos levar nossas preces ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, eterno, Criador, Senhor, reconhecemos, ó Pai, a Tua divindade, ó Pai. Conhecemos, ó Pai, que o Senhor é Deus. E nós estamos aqui, ó Pai, neste dia, nesta manhã, primeiro para Te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai, nos abençoou durante toda esta semana, Senhor. Não nos deixou faltar o pão, o agasalho, ó Pai. Não nos deixou, Senhor, que chegássemos aqui, ó Pai, quebrados, ó Deus. Mas, ó Pai, o Senhor tem estado conosco e nós Te louvamos por isso, Pai. Aceita o culto que oferecemos a Ti, ó Deus, esta manhã. É a oração, ó Pai, que como igreja fazemos neste momento, Deus. Louvado seja o Seu santo nome. Amém, Jesus. Convido aqui, irmão Paulo, para nos ajudar na regência do hino 1, Binário para todo cristão. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:7 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra. E hoje então é o momento de louvarmos a Deus, é tempo disso. Eu entendo o culto dessa forma, nós chegamos até a casa de Deus para prestar esse culto, esse agradecimento. Claro que também Deus é tão bom com a gente que Ele nos beneficia em ouvirmos a palavra dEle, em aprendermos, tem EBD, tem a mensagem, em outros momentos. Mas nós estamos aqui definitivamente para prestar o culto, para servir a Deus com nossa adoração, nosso louvor. Então esse é o momento que nós estamos aqui exatamente para isso. Então vamos cantar bastante alegres, todos juntos. E aproveite então essa oportunidade para cumprimentar o seu amigo, o seu irmão que está aí do seu lado, dar um abraço nele. E vamos juntos cantar essa música. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
uma vez. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito.
sozinhos ou quando oramos juntos, nas organizações, nos cultos, nos nossos encontros, muitos têm sido lembrados. O seu nome tem sido lembrado em muitas vezes. Às vezes naquela oração lá no quarto, na oração lá no meu gabinete, ou nas redes sociais, os sentinelas de oração, aquelas irmãs dedicadas, dividindo umas com as outras os nomes, e tudo tem sido lembrado. E eu tenho colocado no meu coração, é muito importante que a gente lembre das nossas atividades, da nossa estrutura. Nós temos orado pelos corais, pelas equipes, pelos irmãos que têm trabalhado, e a gente vê quantas coisas importantes. Temos encontro de casais, temos dias de jejum e oração, temos vigília, daqui a pouco tem programas de Natal, tem tantas atividades. Mas nós podemos ficar sem todas estas coisas. Nós não podemos ficar sem as pessoas. Por isso é importante lembrarmos uns dos outros. Por isso é importante que os nomes estejam nas nossas mentes. Por isso é muito importante que você se preocupe com o irmão que está aí do seu lado, que você apresente a sua vida, que você seja um modelo cristão, que você seja uma pessoa intercessora, que você lembre de algumas pessoas. Então nesta oração eu vou pedir que você apresente alguém. Você lembre dos nomes, você ore por alguém específico. Interceda agora ao Senhor, vai colocando esta vida diante de Deus, vai agradecendo a Deus pelos irmãos aqui. Domingo de manhã, muitos estão cansados, não vieram, muitos estão longe do Senhor, estão fracos, outros estão chateados, decepcionados com as situações da vida. Mas vamos orar ao Senhor, para que todos sejam alcançados por esse amor de Deus. Eles sintam nesta manhã que Deus está presente, que Deus está amparando, Deus está fortalecendo os corações, Deus está falando a cada coração, que vale a pena acreditar no Deus, vale a pena acreditar na sua palavra, no seu amor. Oremos. Ó Deus, pensamos no sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Pensamos, ó Deus, no teu amor que foi derramado por nós, de muitas maneiras, em especial através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O Senhor nos alcançou com amor incomparável. Por isso as tuas coisas são para nós aquilo que é mais essencial, como o ar e como o alimento. Não há nada tão importante quanto o Senhor, quanto a tua palavra, quanto o teu Espírito. Por isso queremos nos encher da tua esperança nas nossas vidas. Uma esperança que é eterna, que não é baseada nas circunstâncias, mas vem pela fé, vem pela experiência que temos, daquilo que aprendemos, daquilo que lemos, daquilo que fomos instruídos, mas também daquilo que vimos, daquilo que percebemos, daquilo que vivemos com o Senhor. Graças a Ti, porque o Senhor não nos decepciona. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não saibamos explicar o porquê de algumas coisas, conseguimos ver o Teu amor sendo manifestado. Por isso, ó Deus, agora nós todos estamos clamando pelas vidas, estamos apresentando nossos irmãos, nossos familiares, as pessoas com quem nos importamos. Por isso juntos apresentamos toda a Tua igreja. Juntos, ó Deus, intercedemos uns pelos outros, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, aqueles que estão conosco pela internet. Ó Deus, juntos nós nos firmamos nesta oração. Pedimos que o Senhor contemple todas as nossas vidas, que o Teu amor seja derramado sobre nós, que venha uma força do Senhor alcançar-nos nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, e sejamos alimentados e fortalecidos pelo Senhor, e que do Senhor venha a força para levantarmos e continuarmos a vida, as lutas, mas também venha do Senhor a alegria que está no Teu coração, e essa alegria invada também nosso coração, invada o coração das pessoas por quem intercedemos agora,
e continuem, ó Deus, cheios de alegria do Senhor. Há muitos que precisam de Ti, ó Deus, sem solução. Há muitos que precisam de Ti no dia a dia, nas situações. Há muitos que precisam do Senhor para causas que não vemos soluções, a não ser se o Senhor intervier. Nós esperamos por Ti. Nós clamamos ao Senhor. Nós rogamos a Ti, que confiamos no Senhor. Graças a Ti por Teu grande amor. Clamamos a Ti, mas confiamos. Clamamos a Ti, mas recebemos a Tua vontade sobre nós. Ela é a melhor que podemos ter. Aceitamos o Teu amor, aceitamos os Teus propósitos, os Teus caminhos. Nós não queremos nos desviar deles. Recebe-nos na Tua presença, trabalha nas nossas vidas, trabalha nos nossos desejos também, para não sermos fúteis, para não sermos apenas momentâneos, mas ajuda-nos, ó Deus, a desejar as coisas que estão no Teu coração, amarmos ao Senhor, a nos derramarmos diante de Ti. Ajuda-nos também, ó Deus, a compreendermos melhor os Teus desejos, os Teus planos. Que o Senhor nos receba na Tua presença, que Teu amor seja estendido a todas estas vidas aqui. Que hoje continue sendo um dia de transformação, continue sendo um dia de perceber a Tua presença, de sentirmos o Teu amor sendo derramado pelas nossas vidas. Abençoa o Teu povo, nós cremos no Senhor, oramos com fé e oramos na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Convido até aqui o irmão Paulo e a irmã Meire. Vamos nos apresentar agora e levar ao Senhor no louvor, um dueto.
344 do Inário para o Culto Cristão, firme nas promessas. Este é o momento de nossa igreja de dedicação de dízimos e ofertas. Você que nos visita essa manhã, fique à vontade. É o momento da Igreja Batista Ebenezer. Vamos louvar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar, todo medo, todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te louvar e agradecer, ó Pai, por este culto, por este momento, Senhor, pelas ofertas e os dízimos entregues a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, pelas pessoas que ofertaram, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, que o Senhor possa suprir, ó Pai, todas as suas necessidades, Pai. Que o Senhor possa também abençoar aqueles que não puderam contribuir. Senhor, que o Senhor multiplique, Senhor, aquilo que há na casa deles, Senhor, para que eles possam ofertar e dizimar na sua casa com alegria, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, para as pessoas que irão trabalhar com dízimo, Senhor, para que elas possam aplicar da forma correta em sua casa, Senhor. Nos abençoa, Pai, e que possamos sempre ofertar e dizimar com uma atitude de fé, Senhor, e com um coração grato, Pai, sabendo, Pai, que tudo que nós temos vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de estudarmos a palavra de Deus, eu queria só ressaltar que hoje é dia do diácono. Nós agradecemos a Deus por vidas que são importantes nesse ministério, para a nossa igreja, em especial também ao ministério pastoral. Mas hoje à noite faremos então uma homenagem a todos os diáconos. Mas depois que terminar o culto, eu vou pedir que você não se esqueça de dar um abraço no irmão diácono de nossa igreja, agradecendo a Deus pela sua vida. Que hoje seja um dia em que você se lembre dos nossos diáconos, ore pela vida deles, que são muito importantes para a nossa igreja. Então, quando terminar o culto, não esqueça de dar um abraço no diácono de nossa igreja. Outro recadinho que eu gostaria de deixar está no nosso boletim. Eu vou pedir para você abrir aí no meio. Eu tenho falado já há algumas semanas sobre a sua colaboração. Está escrito aí que insisto na sua participação, ocupando os primeiros bancos do templo, para que deixemos os 3 últimos bancos para aqueles que não puderem chegar nos horários, que às vezes acontece alguma coisa. Então, nós vamos deixar assim os 3 últimos bancos a partir de hoje à noite, depois nos outros cultos da manhã,
para aqueles que porventura não conseguirem chegar no horário. Então, quando você chegar hoje à noite, já sente um pouquinho mais para frente, deixe sempre os 3 últimos bancos. Talvez nós precisemos fazer alguma oração especial por aqueles que às vezes não conseguem chegar no horário, porque às vezes enrosca no trânsito. O irmão Joelson pediu 1000 desculpas domingo passado, porque ele veio de Guarulhos, final de feriado, saindo lá de Guarulhos, tendo que pegar a Dutra. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Ele teve uma luta bastante grande, não conseguiu chegar no horário. Isso acontece. Mas aí, por esses irmãos, nós precisamos orar por eles, cuidar deles, entendê-los. E assim nós vamos deixar espaço para que eles chegarem, sentarem ali. Mas nós vamos chegar e já sentar um pouco mais para frente. Vamos mostrar para os irmãos que estão lá na internet, né? Os irmãos estão aqui, todos vão poder ver. Os irmãos vão ficar mais pertinho, compartilhar esse momento bastante importante. Eu lembro que o pastor até pregava, às vezes ele pregava ali de baixo, e os irmãos estavam todos aqui na frente. Aí quando a gente colocou o púlpito aqui em cima, os irmãos foram lá para trás. Talvez eu vá pregar ali da frente, fazer igual o pastor Té, né? Ficar mais pertinho dos irmãos. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos abrir no capítulo 20. Deixa aberta a sua Bíblia. Mas pense um pouquinho comigo antes sobre a sua própria vida. Nós oramos todos os domingos, você ora na sua casa. Tem dias que a nossa vida parece uma guerra, uma luta. Parece que quando a gente para, você sabe assim, ó, bom momento de descanso, deixa os outros lutarem um pouquinho, estou muito cansado. Vamos esperar que os outros lutem um pouco, daqui a pouco eu volto lá, pego na espada de novo. Por enquanto, eu estou cansado. Parece que quando termina uma guerra, uma luta, você já sabe que vem a próxima. A questão não é se haverá outra, não. É quanto tempo nós podemos esperar um pouquinho pela próxima, que parece que a próxima já está aparecendo, né? Ou às vezes estamos no meio de uma, já aparece a outra, depois a outra e a outra. Você não sabe nem aonde você ataca mais, de tantas lutas. Isso é uma verdade na vida pessoal, sendo uma guerra, uma luta, as dificuldades do dia a dia, mas também como a unidade que o Senhor nos proporcionou. Nós vemos 2 alianças muito importantes nas Escrituras. A antiga aliança, Deus estabeleceu com Abraão, através da sua vida, para toda a sua descendência, com o povo de Israel, e estabeleceu ali uma aliança com eles, da terra, de se tornarem uma nação, de se tornarem um povo, de serem o povo que apresentaria para toda a terra a glória de Deus, a pessoa de Deus, a presença de Deus e a divindade de Deus, comparando essa divindade de Deus com todas as outras opções que o mundo levantaria. E o povo de Israel seria o povo que mostraria a todos os outros que só existe na verdade um único Deus. Mas vemos também uma nova aliança que foi feita com todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E a partir dessa aliança, nós vemos que essa aliança, essa segunda aliança, essa nova aliança, não está ligada à terra, a um povo, nação aqui, mas está ligada a uma nação espiritual, uma outra terra prometida, um outro lugar, num outro tempo, numa outra condição, mas que a gente já começa a viver a partir de agora. Como o apóstolo Paulo nos ensina muitas vezes, que já começamos a viver o hoje, essa eternidade de Deus, mas que na verdade viveremos com Ele, e aí nós veremos a grande diferença que é. Essas 2 alianças estão aqui nas Escrituras, e elas estão presentes na nossa vida hoje. Apesar de a primeira aliança estar voltada ao povo de Israel, a segunda aliança está para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E assim como o povo de Israel precisou enfrentar muitas lutas contra os seus inimigos, para que continuassem na bênção de Deus, que era a terra que Deus tinha prometido, para que continuassem na bênção de Deus, sendo a nação que Deus tinha criado, e vivendo as bênçãos de Deus, essa nova aliança também requer lutas, investimentos, o trabalho como unidade, como comunidade, requer esta luta, e não mais contra inimigos terrenos ou pessoas como nós, porque Jesus ensinou que nós devemos amar até aquilo que nós consideramos como inimigo, mas lutas espirituais, onde às vezes essas lutas são travadas dentro do nosso próprio coração,
às vezes são travadas lá no nosso serviço, às vezes são travadas lá com os nossos familiares, não contra eles, mas contra o nosso inimigo que está se manifestando naquele momento ou naquelas vidas. Então, quando eu leio o Salmo capítulo 20, um salmo de guerra, de preparação para a guerra, entendo o que ele significou naqueles dias, em meio à batalha, em meio a espadas de verdade, a cortes de verdade causados pelas espadas, em machucados reais que sangravam e que doíam muito e que infeccionavam e que matavam muitas vidas durante a batalha e depois da batalha. Como entendo essa guerra espiritual que a igreja vive hoje, e lutamos também contra as hostes espirituais da maldade, contra o nosso inimigo Satanás e os seus demônios, contra o trabalho que Satanás faz de convencer as pessoas de que tudo está bem, de que o mundo tem as suas regras e é possível viver feliz nessas regras, que é possível viver sem Cristo, e contra todas estas coisas, como os investimentos que ele faz na nossa própria vida, as opressões, causando-nos ferimentos terríveis, não na nossa carne, mas na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos sentimentos, na nossa fé muitas vezes. Essas são guerras verdadeiras, em sistemas diferentes, mas guerras verdadeiras. Portanto, quando nós lemos aqui, nós vemos uma parte que aconteceu lá naquela época, com Davi como rei de Israel, mas podemos ver tranquilamente uma guerra acontecendo aqui, uma preparação muito importante para as nossas vidas. Vamos ler juntos então, Salmo capítulo 20. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, você acompanha na sua Bíblia, na sua versão. Para o mestre de música, Salmo davídico. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Em nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Senhor. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra enche os nossos corações. Possamos olhar para as nossas guerras de acordo com os ensinamentos da Tua palavra. Sejamos bons soldados, estejamos debaixo do Teu comando e que o Senhor nos leve à vitória. Ensina-nos, repreende-nos se necessário, mas leve-nos a estas vitórias em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando você olha o Salmo 20, apesar de hoje estudarmos apenas o Salmo 20, John MacArthur ensina que é muito importante olharmos para os dois salmos, Salmo 20 e Salmo 21, porque o Salmo 20 é uma preparação para a guerra, é a oração antes da guerra, e o Salmo 21 é a celebração logo depois da guerra. É muito interessante olharmos a história já escrita dessas guerras físicas e olharmos que houve então um tempo de preparação, depois obviamente houve a vitória e um tempo de celebração. E isso aconteceu muitas vezes. Charles Spurgeon, num dos seus comentários, cita um outro autor que eu não me lembro o nome agora, mas ele fala que Davi tinha a sua espada cheia de marcas dos golpes, mas a sua espada nunca se enferrujou de tantas batalhas que Davi lutou e enfrentou os seus inimigos. E eu achei muito interessante essa forma de olhar, justamente porque aí quando olhamos, vemos que as guerras, nós não seremos poupados das guerras. Não é isso que o texto bíblico ensina. Não é isso que o Antigo Testamento ensinou para o povo de Israel. Não é isso que o Novo Testamento ensina para a Igreja de Cristo. Mas nós não seremos poupados da guerra. Mas o que nós aprendemos em todos os ensinamentos bíblicos é que
Em Deus nós teremos a vitória. Você pode me ajudar a dizer isso novamente? Em Deus nós teremos a vitória. Que coisa importante isso, irmãos. Deus não nos poupa das lutas, mas garante a vitória. Essa parte é a parte difícil quando nós estamos no meio das situações. Quando você acorda de madrugada porque não consegue dormir, quando você está ao lado, no leito de enfermidade de alguém, e você chora com a pessoa, ou quando é você que está no leito e você chora, é difícil lembrarmos disso. Ou é difícil trazer paz para o nosso coração nessas situações. Quando você tem dificuldades reais que estão aparentes na sua vida, não é fácil lembrar dessas coisas. Mas é importante que nós convençamos os nossos sentimentos. Lembre-se que os nossos sentimentos são reações. Eu conto uma piada e você ri. Eu conto uma história triste e você chora. São reações. Então aquilo ou daquilo que alimentamos o nosso coração, é isso que nós sentimos. É isso que nós expressamos para as pessoas. Você pode ver que algumas vezes nós chegamos para alguém e falamos bom dia, e essa pessoa tem um ataque frontal. Um golpe ninja que vem direto para nós, e você fica assustado, falando, meu Deus, eu só falei bom dia. E você já percebe como a pessoa está, porque o coração dela está alimentado de coisas ruins, e pesos, e tristezas, e mágoas. Ou também ela já foi atacada e ela está preparada já com todas as armas em punho, e você falou bom dia para ela, pensou que aquilo era um ataque, ela já veio para cima de você. Ela está tomada pelos sentimentos. Mas se você está cheio do Espírito de Deus, se você preparou o seu coração, encheu e alimentou o seu coração de coisas boas, você insiste, começa a conversar com a pessoa, começa a acalmar, e você é a pessoa guardando todas as suas armas, logo ela está em paz e conversa com você, e ela fala, puxa, como foi bom. Os sentimentos são sempre uma reação daquilo que você alimenta o seu coração, é aquilo que você vai expressar. Então é muito importante que alimentemos o nosso coração com a segurança da palavra de Deus, com a esperança que Deus pode nos dar em Cristo Jesus para a igreja hoje. Quando eu olho esse texto, vejo quantas coisas nós podemos aprender. Esse preparo para a guerra, todas as coisas que estavam acontecendo. Mas entenda que apesar de ser essa guerra física, às vezes a gente não quer ir nem para a guerra espiritual. Às vezes nós olhamos as emoções que estão sobre nós e vemos as coisas que temos que enfrentar, nós estamos cansados, oprimidos, temerosos às vezes, eu não quero ir para isso. E a gente não toma decisões. Ontem no batismo eu entendo que muitas pessoas já tiveram outras oportunidades de se batizar, outras pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e se entregar, e aquilo não foi tão fácil. Foi uma luta até chegar nesse ponto. Ontem foi um dia de vitórias, de celebração, porque chegou o dia em que conseguiram confirmar a sua fé em Cristo Jesus. Mas vir aqui à frente e falar sobre isso também já não é uma coisa fácil. A gente sabe o quanto é difícil. Então, todas essas pessoas estão tendo vitórias, e nós podemos experimentar essas vitórias. Quando a gente olha para o texto, vê essa relação do povo com Davi sendo rei de Israel, e o povo se preparando para a guerra. Eu olho uma fé que mostra uma experiência que eles viveram. Algo que eles estavam vendo não só para aquele dia, mas algo que eles estavam vendo com frequência. Algo que eles vinham acontecendo já não uma vez, não duas vezes, mas algo em que eles podiam estar firmados. E você também já experimentou isso. É que nós vamos nos esquecendo. É que aquele dia já passou. Não é interessante como nós nos emocionamos no dia do batismo? Mas você se lembra do dia em que você se batizou? Como aquilo foi especial? Como subir os degraus ali indo para o batistério? Como se aproximar daquele dia foi ficando cada vez mais especial? Como aquilo enchia o nosso coração de alegria? Como a gente precisava dividir com todas as pessoas? Como cada música cantada tinha um sentido completamente diferente do que tem hoje. E eu fico pensando o quanto a gente perde por deixar de viver todas as emoções, e a gente vai se esquecendo, e as lutas passaram, e nós esquecemos do que Deus fez. E aí aparecem novas lutas, e muitas vezes nós parecemos neófitos
perguntando o que a gente faz agora, o que a gente faz agora. Mas nós já sabemos. Feliz é aquele que lembra-se. Feliz é aquele que fala assim: eu sei o que fazer. E não se deixa levar pelos seus sentimentos. Feliz é aquele que sabe o que fazer e não se deixa levar pelos seus sentimentos. E não apenas age por impulso, mas raciocina, planeja, lembra-se, espera no Senhor, alimenta o seu coração com uma fé e uma esperança verdadeira, e aí parte para a guerra. Você já imaginou aquele dia, esses soldados gritando essas orações, clamando a Deus, apresentando o rei? Provavelmente já estavam com a sua espada na mão, provavelmente eles já não estavam mais lá nos seus territórios, mas estavam lá no campo de batalha. Lembraram-se das ofertas que foram oferecidas a Deus, a esperança que tiveram, todo o trabalho religioso que já foi feito, e agora eles estão no campo de batalha se preparando para ir. Então há um temor, mas há também uma segurança. O temor é evidente, eles estão indo para um lugar terrível, de morte, de destruição, mas a coragem. Coragem não significa que nós não temos medo. Coragem significa que nós sabemos como enfrentar o nosso medo. Então lá estão eles se preparando para a batalha. E eles começam dizendo: que o Senhor te responda no tempo da angústia. E falam isso para o rei. O foco deles é o rei Davi. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Só que entenda o seguinte, irmãos. Uma coisa que é muito interessante. Eles se voltam para o rei e clamam pelo rei. Se o rei vencer a batalha, quem venceu a batalha? Todo o povo. Então o rei é o representante do povo. Assim, quando eu olho para a igreja, nós vemos que esse rei aqui em Israel, ele não representava Deus, representava o próprio povo. O rei era muito importante para eles, que era o general na batalha, dizendo: vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas havia um comandante supremo, que era Deus. Deus é o comandante de todas as coisas. Deus está dando a vitória para eles. Mas havia um general. Quem é o general na sua vida? Muitas vezes é o seu cônjuge, muitas vezes são os seus pais, muitas vezes é um irmão que está ao seu lado, te abençoando, te ajudando. Às vezes você se torna esse general que precisa cuidar da sua família, ou esse general que precisa cuidar de um irmão. Por isso é tão importante que nós intercedamos uns pelos outros, que às vezes nós estamos nesse papel de lutar uns pelos outros. Às vezes somos nós que estamos lutando pela nossa família, nós que estamos lutando por aquele que está no leito, no hospital, nós que estamos lutando pelo nosso parente que está desempregado, nós que estamos lutando por alguém que está passando lutas terríveis. Nós somos esse general que Deus nos colocou para cuidar, para lutar, para dirigir. Os líderes da nossa igreja são esses generais muitas vezes. E a oração da igreja, a oração de intercessão que fazemos como sentinelas de oração, como as reuniões de quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, nós nos juntamos como um exército e dizemos: vamos orar, irmãos, vamos lutar, vamos abençoar essas vidas. Por isso que a nossa igreja não pode ser apenas um encontro de domingo, onde cada um vem buscar a sua bênção, e existe alguém aqui na frente despachando bênçãos para todas as pessoas, e depois cada um vai embora, vai cuidar da sua vida. Mas precisamos ser essa família, o corpo de Cristo. Por isso a necessidade do batismo, para ser incluída nesse corpo de Cristo, para fazermos parte de um só grupo e sermos cuidadores uns dos outros. Por isso a necessidade que essa oração seja repetida na nossa igreja, uns pelos outros. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Do santuário te envia auxílio, de Sião te dê apoio. Aqui é porque Davi tinha conquistado de volta a arca. E ele colocou a arca que representava a presença de Deus lá no Monte Sião. E quando ele faz isso, então há um santuário, tabernáculo, há um santuário. Deus está lá, a arca que representa a presença de Deus está lá no Monte Sião. Então o povo ora, né? Que lá do santuário te envie auxílio, de Sião te mande o apoio. Significa, tudo que acontecer, que aconteça estabelecido pelo próprio Deus. Que não sejam as suas estratégias,
não seja o seu comando com as suas capacidades, mas que isso seja ainda maior, que venha de Deus e que através da sua vida chegue até as nossas vidas. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Agora é uma participação humana, porque Deus não toma posse da vida das pessoas como os demônios fazem. O demônio toma posse da vida da pessoa de uma maneira que ela nem lembra o que aconteceu. E elas têm atitudes, e elas têm manifestações terríveis. Depois ela nem tem consciência do que está acontecendo. Mas o que é interessante que Deus faz é que Ele contempla as nossas vidas em nós mesmos. E nós sabemos muito bem o que estamos fazendo. E sabemos que Deus está conosco e sentimos a força de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a direção de Deus. Isso é algo fantástico, porque Deus não nos exclui, mas pelo seu amor Ele nos inclui. Que coisa boa, irmãos, quando vemos esse privilégio de Deus participar conosco. É isso que Ele está falando nesta oração, que venha o auxílio de Deus. O povo orou no versículo 3, mas no versículo 4, que os teus planos sejam atendidos por Deus, que haja uma conciliação perfeita do que Deus faz com aquilo que está no seu coração. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Quantas vezes você já orou assim? Deus, eu estou orando por essa pessoa, mas eu sei que daqui uma semana nós vamos te agradecer. Deus, eu estou orando por esse meu familiar que está desempregado, mas eu sei que daqui 3 dias nós vamos celebrar, ele vai pagar a pizza, porque ele vai estar empregado. Com que fé nós oramos a Deus? Com que fé nós conhecemos o coração de Deus? Porque às vezes nós estamos orando errado, tendo fé apenas na fé. Bom, se eu acreditar de verdade, isso vai acontecer. Isso é automotivação. Isso não é fé de verdade. A fé de verdade significa que eu sei o que Deus é. Eu sei o que Ele quer. E quando eu oro aquilo que Deus quer, isso acontece. Se a minha filha chega para mim e fala assim: pai, posso parar de brincar um pouquinho para estudar? Eu ia falar para você: isso você não precisa perguntar para mim. Mas se for o contrário, é bom você perguntar bem, porque eu tenho uma resposta que pode não ser aquilo que você quer. Se ela disser para mim: pai, posso parar de estudar para brincar? Eu preciso pensar bem nisso. Então eu fico imaginando quando nós conhecemos o coração de Deus, quando o nosso coração está tão alinhado com a vontade de Deus, quando nós percebemos que Deus está dizendo no nosso coração: ore por aquela vida, abençoe aquele coração, e você vai com fé abençoar aquele coração. Como vai ser a sua oração? Ó Deus, nós estamos pedindo, mas a gente não sabe. Porque muitas vezes essa é a realidade, a gente deve ser sincero, e é melhor que nós oremos assim do que falemos bobagens nas nossas orações. Mas muitas vezes Deus vai nos dirigir nessa fé que eles estavam tendo. Tem algumas lutas, irmãos, que você pode ir com fé. Tem situações que você sabe que Deus está com você. Então vai em nome do Senhor e ore com essa certeza. Nós saudaremos a tua vitória com gritos de alegria. Ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Quando esses soldados, esse povo, orava assim por Davi, eu fico pensando se eles não lembravam de Davi bem pequenininho, ainda jovenzinho, que a armadura não cabia nem no seu corpo, e para ele ficou tão pesada que ele teve que tirar e falou assim: não, eu vou só com as minhas pedrinhas mesmo. E foi lá enfrentar o gigante em nome do povo de Israel, e o gigante em nome dos filisteus. Lá ia Davi com as suas pedrinhas pequenininhas, uma funda, e lá ele venceu o gigante. Ele tinha certeza que ele ia vencer. E agora os soldados estão orando pela vida dele e já estão seguros: eu sei que você vai vencer de novo. Logo, logo nós vamos levantar as bandeiras e vamos glorificar o Senhor, porque você vai vencer em nome do Senhor. Que bênção, irmãos, é uma fé como essa. Que bênção é essa certeza nas lutas. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. É certo que você vai vencer. Então que o Senhor esteja junto com você em cada fase, em cada passo, como foi cantado. Guie o Senhor em cada passo. Tem essa parte em que os soldados estão orando. Do versículo 1 ao versículo 5 identificamos esta parte. Mas agora entramos numa segunda parte da oração, em que eles dizem: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido.
houve uma intercessão, uma oração, mas agora ele já parece que começa uma celebração, já uma confirmação disso pela fé nos seus corações. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Essa afirmação é uma afirmação de quem já viu a presença de Deus, quem conhece a Deus. Eles não estão olhando para as circunstâncias. Às vezes o exército era muito maior que eles. Quantas vezes eles lutaram em situações completamente diferentes, em que o outro povo tinha certeza que eles iriam vencer. Então há dois povos que têm certeza que vão vencer. Qual que é a diferença? A diferença é o que está escrito no próximo versículo. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Era comum o exército ter as suas armas de guerra, mas usar cavalos e cavaleiros, aquilo era um extra, uma condição maior, lhes garantia um combate melhor. Assim como hoje ainda nós temos tecnologias e cada vez aumenta o número de tecnologias, isso garante uma situação melhor, uma condição maior de vitórias. E assim naquela época o que eles tinham de melhor para aumentar o seu poder de combate e uma garantia de vitória eram os carros, os cavalos, os cavaleiros, as armas de guerra, a tecnologia da época e as condições da época, aqui era o que tinha de melhor. Então, se você tinha estas coisas, significa que você tinha uma condição melhor de vitória. E eles confiavam nestas coisas, falavam assim: olha, nós estamos equipados, nós temos esses favorecimentos. E quando olhavam para o povo de Israel, talvez eles não tivessem essas coisas, mas eles não podiam ver o que o povo de Israel tinha, que era a aprovação de Deus, a direção de Deus, a garantia do próprio Deus: sou eu que vou lhes dar a vitória. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Essa declaração está no presente, ela não fala do futuro, ela fala do presente. Ela fala: muitas vezes nós já lutamos, e todas as vezes eles caem, mas nós nos erguemos. Quantas vezes essa declaração tem feito parte da sua oração? Quantas vezes você tem olhado e falado assim: olha, a situação está difícil, vamos orar, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu queria que você se lembrasse das coisas que Deus tem feito. Olhe quantas coisas Deus tem feito na história, quantas vitórias Ele garantiu que estão registradas aqui. Quantas vitórias você já experimentou na sua vida que Deus esteve presente, dizendo: mas sou eu que estou com você. A vitória não vai depender de você, eu vou usar você, as suas capacidades, mas a garantia não está em você, não está na tecnologia que você tem, na sua rede de contatos, não está nas suas capacidades ou nos seus recursos, mas a garantia está em mim mesmo, diz o Senhor. Então, quando você orar, lembre-se disso, lembre-se de colocar isso diante de Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. É o próprio Deus que levanta o seu povo, o seu exército, e lhes garante a vitória. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Aqui ainda continuo vendo, não uma fé na fé. Eles têm certeza que eles vão vencer. Eles já viram isso muitas vezes, mas eles não estão acreditando. Olha, tenha fé, olha, tenha fé, olhe para a história apenas e confie. Eles lembram-se de que Deus é Deus. Eles lembram-se que precisa haver um clamor. Nunca deixe de orar. Você sabe que Deus está com você, você sabe que Deus conhece todas as coisas, mas não é apenas assim: vamos indo que tudo vai dar certo. Não é autoafirmação, não é automotivação, mas é uma confiança no Senhor. Continue orando a Deus, continue apresentando a Deus a sua vida, as suas lutas, continue confiando no Senhor, continue vendo o que Deus está fazendo, mas entregue a sua vida ao Senhor todos os dias, entregue as suas lutas ao Senhor, entregue a sua intercessão pelo Senhor, ore pelo seu irmão, ore pelos seus familiares, ore pela sua igreja, continue clamando a Deus: Senhor, concede vitória. Ore, confie, e aí experimente e veja o que Deus está fazendo. Outro dia nós estudaremos o Salmo 21, as celebrações, as manifestações de Deus.
olhando para o que Deus fez na luta, mas aqui hoje estamos olhando para o dia da luta que vai estar por vir. Vamos aprender com o povo de Israel em poucos acertos, mas aqui há um acerto, aqui há uma coisa muito boa que eles viveram, uma fé genuína em Deus, uma confiança em Deus, uma experimentação de Deus, uma intercessão por aquele que os representava. Que andemos nessa mesma confiança. O Senhor dará vitórias. Nós confiamos em nome do Senhor. Senhor, concede vitória. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra nos oriente e nos dirija à Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que estejamos firmados nos Teus propósitos. Pedimos que nosso coração não fique iludido pelos nossos sentimentos, mas que olhemos, que podemos aprender do Senhor e pelo Senhor. Pedimos que nosso coração se encha de fé no Senhor também. Que haja sempre em nossas bocas um clamor, um pedido, uma oração, mas que não seja, ó Deus, um clamor desorientado, não seja, ó Deus, um clamor perdido, mas um clamor confiante em Ti. Que haja sempre em nossa memória as vitórias do Senhor, as manifestações do Senhor, e que as Tuas alegrias encham o nosso coração. Deus, concede-nos essa fé, concede-nos, ó Deus, a vivência da Tua presença. Nós temos muito a aprender, mas que andemos confiantes no Senhor e andemos na Tua presença. Abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Já estamos encaminhando aqui para o final do nosso culto, mas antes alguns avisos especiais. O primeiro deles é que não teremos aqui a assembleia regular, que está descrita aqui no nosso boletim. E eu tenho alguns avisos aí, alguns eles estão todos aqui no boletim, na verdade, mas alguns merecem destaque. Na próxima sexta-feira, dia 14, às 9 horas, tá certo, né, irmã Sônia? Sexta-feira aqui às 9 horas até meia-noite, teremos a nossa vigília de oração, com início então às 9 até meia-noite. No dia 15, que é o sábado, dia seguinte, teremos o encontro de casais em Atibaia, com início às 9. As inscrições podem ser feitas aqui com a Renata e o Fernando, o Rogério e a Marci. O valor aqui por casal está descrito como R$60, com direito à refeição completa, tá? Nesse mesmo dia à noite, então às 19, temos aqui a Ação Jovem, uma programação dos jovens da nossa igreja. Pedimos encarecidamente aí o apoio de todos os irmãos, podem vir, todas as idades de jovens aí estão mais do que convidados, tá bom? E não vamos esquecer, tá? Durante todo o mês de novembro ocorrem as inscrições para o ID 2015. Então, sempre depois dos cultos da manhã e da noite, pode dar uma passadinha lá, aproveita já o café, depois do nosso culto aqui da manhã, para passar na mesa lá no computador, deixar seu nome completo, onde você pretende atuar no ID. Se você não vai também, é importante que você passe, todos os membros da igreja precisam passar por lá, tá legal? Para saber como de repente a gente pode aproveitar a sua contribuição, seja orando, enfim. Então é isso. Eu convido aqui, por favor, irmão Celso Bonatti, nos dirige aqui a Deus em oração, encerrando este culto da manhã, depois estamos despedidos. Oremos, irmãos. Santo e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença aqui. Obrigado pelo Ebenezer, obrigado pela palavra que ouvimos, obrigado, Senhor Deus, porque tu nos amas de uma forma incondicional. Obrigado, Senhor Deus, porque dependemos de ti, temos certeza da nossa salvação, da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu só aproveitar um segundinho a respeito de sábado. Quem for, nós temos lá uma excelente água, uma bica magnífica, que está funcionando ainda, não secou. Quem tiver vasilhame, quer trazer água boa,
levem. Obrigado. Então, depois do pós-lúdio, gentileza. Acho que Monte Mote faz a abertura hoje? DVD? Choveu.